Fala galerinha do Ainarte, tudo bem com vocês? A gente está iniciando hoje um novo quadro de entrevistas com fotógrafos que são referências, fotógrafos que têm uma história de sucesso, para que possamos inspirar vocês, né? E nada melhor do que o meu amigo Elton Fugis, né? Para estrear esse quadro aqui. Não é Tati Chequim, parece. Vamos sacanear você na edição aí. Você não devia ter falado isso. Então, Japa, velho, seu amigo, né? Há muito tempo, eu já sei da sua história, tem muita gente que sabe da sua história, mas também tem muita gente que precisa saber. E tem muita gente, pô, o Japa tem um sotaque que não é totalmente nordestino, tá? Como é que ele é de Natal, porque ele disse que é de Natal. Mas, na verdade, a sua história com fotografia começou em Natal. Mas, e onde você é, Japito? Cara, obrigado pelo convite de vocês. É bom poder falar um pouquinho do que eu acredito sobre mim também, poder compartilhar. Vamos lá, sua pergunta. É curioso porque em todo lugar eu sou apresentado como fotógrafo de Natal. Em todos os palcos, em todos os congressos. E eu gosto disso, cara. Eu gosto porque as minhas raízes têm um pé aqui, né? A minha parte de pai é nordestino, meu pai é paraibano e migrou por questão de trabalho, da busca de algo novo para o centro-oeste. Junto com a minha mãe eu nasci no estado de Goiás, na capital, em Goiânia. E morei lá até os 18 anos. Dos 18 até os 20 e pouco, quase 21, eu morei no Japão. E do Japão eu já vim direto para Natal. E o porquê é o fato da minha esposa ser daqui. Na época éramos namorados, queríamos casar. E eu já vim do Japão direto para Natal. Né? A gente casou e logo em seguida, né, quando eu estava ali de 21 para 22, eu comecei na fotografia junto com ela. E aí essa história chegou até hoje aí. Nossa história na fotografia. Mas, Japa, a galera quer saber o que é que te levou a esse caminho da fotografia. Como é que você caiu nessa vibe? Que eu sei que você já trabalhou até de manobrista. Manobrista de trator, Fugir já trabalhou. E como é que você, assim, poxa, cheguei aqui e eu sei que eu tenho um currículo curioso, né? Eu trabalhei em locadora de filmes, acho que foi meu melhor trabalho, cara. Meu trabalho era assistir filme e recomendar. Eu trabalhei em caixa de supermercado, trabalhei em estoque de supermercado, trabalhei montando elevador, trabalhei fabricando chicletes, trabalhei como cozinheiro industrial, trabalhei em várias outras coisas que não tem nada a ver com fotografia. E por último eu trabalhei como consultor técnico na Honda, já aqui em Natal. Na época eu trabalhava lá na Honda, era um assalariado, né, CLT. Estudava para concurso, era aquela febre, assim, todo mundo queria uma vaga em concurso público. E em paralelo eu iniciei na fotografia porque a família em que eu entrei, assim, a família da minha esposa, é toda envolvida com o evento. Então, eu naturalmente querendo ajudar ali a minha sogra, eu adicionei algumas coisas no currículo, né? Eu fui garçom, eu fui ASG do buffet, eu fui do cerimonial, fui tudo. E eu via que tinha um carinha lá fazendo foto e eu já gostava de fotografia como um hobby. No Japão eu estudei com um fotógrafo da Folha de São Paulo e quando eu vi aquilo ali me veio essa ideia da oportunidade de iniciar com coisas muito básicas, vender um ensaio de debutante, fiz muito ensaio de velhinho, foi aniversário de 80 anos, né? Teve uma época que na época se fazia muito quadro de MDF, né? E eu levei assim uns 5 quadros de MDF de umas velhinhas para imprimir. O cara disse: você está se especializando em fotografia de velho na geriatria. Cara. E fiz essas coisas muito básicas no início, não pensava em fazer casamento. Um amigo muito doido disse: você vai fazer meu casamento. E eu disse: não, cara, tu é doido. Ele disse: vai, porque eu não vou lhe pagar mesmo, então o que prestar tá valendo. E comecei aos pouquinhos, assim, a coisa foi andando
eu me vi mais apaixonado, olhando para tudo que eu fazia, pela área de casamento. A gente vivia naquela fase no Brasil em que tinha uma transição de mentalidade, né? Vinha todo mundo com uma mentalidade ainda muito analógica, ainda que usando digital. O cara ia pensando em fazer apenas as fotos padrões, né? Aquelas fotos rosadas, contado. Ele tinha pena de gastar a câmera como se gastava um filme, né? E isso foi curioso para mim, porque como eu já iniciei no digital e as minhas referências na época eram olhar, por exemplo, as fotos da ISPWP, eu já tinha um alvo mais longe, assim, de um tipo de fotografia mais interessante, mais artística, mais bem trabalhada, e fui estudar, cara, fui fazer workshop com todo mundo que eu podia, assim, tudo que se vinha de fora do país, para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, eu viajava, pegava o dinheiro suado que eu ganhava e reinvestia ali para viajar e investir em conhecimento. Então, se alguém me perguntasse assim, lá no início, qual foi o principal método de diferenciação do teu trabalho, para mim foi o conhecimento. Investir em conhecimento. Foi. Olha aí. A gente fala muito sobre isso no canal. Já, você falou sobre o lance de você ter investido em conhecimento e já tá de olho assim nas fotos premiadas, porque realmente tinha um olhar diferente e tal. E como é que começou esse lance das premiações na sua vida? Que hoje você é uma referência, para quem não sabe, eu acho que são pouquíssimas pessoas, mas Fujiça é um dos fotógrafos mais premiados do mundo, meus amigos. Do mundo. Não é de Natal, não é do Brasil, é do mundo. Então, eu sei que você foi um dos precursores, né? Foi você, inclusive, que me incentivou. Vamos participar de uma premiação. Inclusive, essa premiação que Fujiça me indicou participar e ele não participou. Ele não participou porque ele esqueceu do prazo de inscrição e eu acabei sendo premiado, justamente porque ele não participou. Foi Fearless, né? Foi a Wedding Hours. Sim. Né? O meu foi na categoria Emoção, no primeiro lugar. Nossa. Não era de nenhuma associação específica. Mas enfim, eu entrei na Fearless por sua causa, na ISPWP por sua causa. Como é que você começou essa... Estou voltando aqui no passado para lembrar como começou. É até difícil lembrar porque faz tanto tempo. Sim. Eu acho que eu participo desde 2012, 2013. Isso foi em 2012, essa minha primeira premiação que você me incentivou, porque você já estava começando a... Sim. Então, eu acho que tem muita influência pelo fato de ter sido uma inspiração para mim no começo. Então, eu já olhava para aquilo com um olhar de admiração. Então, naturalmente, você, quando começa a ter um trabalho que toma uma forma e que você olha e fala, pô, dá para concorrer. Eu comecei a mandar, né? Comecei a participar. E tenho memórias de me empolgar muito nas primeiras premiações, assim, das mais reconhecidas, né? Da ISPWP na época e da Fearless, que até hoje assim, é a mais reconhecida no meio Sim. fotográfico. E foi um estímulo do caramba, velho. Pra mim, assim, sempre foi um estímulo muito grande para continuar aprimorando, continuar exigindo um pouco mais. Processo é uma frase que a gente falava muito no workshop do Fotografia dos Três, né? Quanto mais exigente você for com o seu trabalho, mais rápido vão chegar os resultados. Então, para mim, sempre foi um processo de afinamento, de refinamento, de olhar e nunca olhar com aquele olhar vaidoso de olha como eu sou foda, olha como a foto é linda, mas sempre dava para ser melhor aqui, dava para trabalhar um pouco melhor essa luz, dava para eu ter pensado numa direção de cena melhor. E aí é um processo muito ligado à ideia da premiação, que é essa, de levar até o limite. A ideia é boa, né? Porque isso. Tem os haters, né, usam somente a ideia negativa, porque tudo na vida tem o seu lado positivo Sim. e negativo. Né? E esse é exatamente o lado positivo. Eu também participava da premiação com esse intuito. Sim. Mas tem a galera que exatamente acha que é por causa de ego.
e não é, né? Eu acho que o objetivo final não é a premiação, mas o aperfeiçoamento. Às vezes até é para o cara que entra e manda uma vez, duas, ele é premiado, ele já satisfaz o ego dele para dizer eu sou um fotógrafo premiado. E para. Então esse perfil é dos caras que mandam uma, duas vezes ali e param. Ou dos que tentam, não ganham. Não são premiados, e a culpa é dos jurados que não são tão bons quanto ele. Eles ficam muito chateados. Quando é esse caso, a galera fica muito chateada. Quando é pelo ego e não ganha, é uma decepção para os caras. Para mim, não ganhar é tão importante quanto, porque é um processo de aprendizado. Então, quando você começa a enviar uma foto e o feedback que te é dado ela não é tão boa quanto você pensa. De repente você para e olha para a foto mais criticamente e vê que realmente ali tem algumas coisas que tiram muita força da foto. Então, para mim sempre foi esse processo. É te dar caminhos. Essa aqui emplacou, então é um caminho legal para seguir. Essa aqui eu mandei várias vezes, não emplacou, então o que eu errei aqui, o que eu posso trabalhar e melhorar. Eu acho que quem continua, quem não participa só algumas vezes, mas fica ali e faz disso uma rotina, é sempre ligada a essa ideia do aprendizado, não só do selo em si. Porque o selo pelo selo, tipo, quando o cara passa, sei lá, de 50 selos, não tem mais. Faz mais tanto sentido, né? Não é mais aquela coisa do início. Tem que ser realmente um algo mais. Eu acho que esse algo mais que dá sentido à premiação é o aprendizado. Certo, a gente entrou no assunto premiação, que você foi um dos precursores aqui no país. E também eu acho muito curioso o fato de alguém que tem um know-how que você tem em premiações ter criado uma associação. Porque assim, eu já vi outras associações criadas por alguém que não entende absolutamente nada disso. Né? Então, tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O cara nem participa, né? O cara nunca participou, nunca foi premiado e cria uma associação. É estranho, né? A maioria não tem nem conhecimento suficiente para orientar outros fotógrafos. Imagine para colocar uma associação à disposição das pessoas para que possam ser avaliadas. Eu sei que você tinha um desejo no coração de criar exatamente por esse know-how que você tinha, né? Por esse conhecimento. E o que foi que te impulsionou assim, dizer, eu preciso fazer o que ninguém está fazendo? E quais são os diferenciais da Fine Art? Cara, isso que você falou é algo que me entristece profundamente, não só na fotografia, mas em muitas outras áreas, que é uma falta de senso crítico coletiva a respeito de uma coisinha que chama legitimidade, que é olhar para um indivíduo que venda alguma ideia, alguma coisa e perguntar, por trás da vida desse cara, existe legitimidade para ele vender isso, para ele dizer o que está dizendo, né? Que eu posso, de um dia para a noite, começar a dizer que eu sou um bilionário e começar a vender essa ideia, construir na internet, e se o cara não investiga, ele às vezes acredita na ideia e nem era verdade. Eu vou fazer dinheiro a partir de uma mentira, por exemplo. E aí, para mim, a legitimidade sempre foi muito importante em tudo. Eu nunca escuto alguém falar sobre alguma coisa se eu não vejo legitimidade naquilo. Então, na verdade, essas participações que eu fui fazendo e know-how que eu fui adquirindo e percebendo detalhes, isso aqui podia ser melhor, né, no processo dessa associação, dessa outra eles poderiam melhorar nessa área. Eu meio que fiz um apanhado das coisas que eu gostaria de ter numa associação e não tinha como participante, e coloquei dentro da Fine Art. Por exemplo, para mim a coisa mais valiosa que a gente tem hoje é que nesse processo de aprendizado, quando eu mando fotos minhas, eu só tenho o sim e o não. Eu sei se a foto foi premiada ou não foi. Sim. Eu não sei a nota das fotos, eu não sei a pontuação de cada uma delas, e na Fine Art o cara tem o acesso do relatório de votos, então ele pode olhar
foto por foto, a pontuação que cada imagem dele recebeu. Então ajuda muito nesse processo de usar a premiação como ferramenta de aprendizado. E também no fato o senso de justiça, né? Sim. Porque você está vendo que o jurado realmente deu aquela nota. Exatamente. Né? E isso, nas outras associações, você não tem garantia nenhuma de que aquela sua foto foi premiada ou não, porque o jurado votou ou deixou de votar. Em algumas delas, eu inclusive cheguei a perguntar, pelo menos pelo método, como é que é votado isso, né? E nem isso me deram de volta. Então, algumas delas eu deixei de participar até por isso, por uma ausência total de acesso aos bastidores. E eu acho que isso é muito negativo. Eu, na verdade, gostaria que todo mundo copiasse isso. Eu ficaria feliz se as outras associações fizessem o mesmo, porque a gente já tem um universo muito grande de haters de concurso. E grande parte disso vem do questionamento do concurso ser legítimo ou não. A culpa é das associações. Né? E é uma que dá uma ferramenta pro hater. Um pé para o hater dizer, ó, isso é panelinha, não sei o quê, é só pagar e ganhar um prêmio, e a gente sabe que não é. Então, se fosse o prêmio mais prêmio. Eu tenho uma associação há 4 anos, eu acho. E nem para dizer assim que alguém me fez uma proposta, eu tenho para dizer. Eu diria, ó, o cara chegou para mim e disse que me pagava tanto. Então não é algo que existe no meio, mas os haters criam essa ideia que a galera fica pagando para ser premiado, né? A gente sabe que num concurso aí com 3, 4 mil, 5 mil imagens vão ser premiadas 200, 100, depende muito do concurso. Então não tem nem para todo mundo, né? Não teria nem vaga para vender para todo mundo. Na Fearless é um número absurdo, né? São 10, 15 mil fotos para serem premiadas 100. Então essa dificuldade ela é um jogo para quem gosta de concorrer e se botar no limite, assim, para quem curte é legal. Japa, você alcançou todos os títulos que podia de associações, de premiações, foi premiado em todas essas associações que participou, ficou ali entre os tops. E eu vejo que sua carreira está indo para outro nível, né? Hoje você é mentor de muitos outros fotógrafos, né? Já há algum tempo. Tem uma carreira já sólida como palestrante. Já está até cansando dessa vida de palestrante, né? De viajar direto. E também agora com o lançamento do seu livro. Sim. Né? Queria que você falasse um pouco a respeito desse momento que você está vivendo, né? Da parte da mentoria, que eu sei que você é apaixonado, das palestras e do seu livro. Está dentro daquele universo de conhecimento que me impulsionou lá no início. É uma forma, eu acho, de devolver um pouco disso que eu vivi, né? Porque eu pude aprender com pessoas que estavam dispostas a ensinar. Então esse processo de ensinar, de transmitir conhecimento é algo que me dá muita alegria, cara. Eu gosto demais, assim. Eu não saberia hoje te dizer, por exemplo, se eu gosto mais de fotografar ou de ensinar fotografia. A gente tem um pé junto nessa história, porque eu comecei ali a ensinar, a falar de fotografia junto com você, junto com o Yuri Richard, que era a fotografia dos 3, e a gente viajou aí pelo Brasil, viajou pelo nosso estado. E eu poderia dizer que foi uma escola, velho, sabe? Porque a gente começa inseguro, sem saber como fazer, ter o suporte um do outro. Foi muito, muito legal. Dividir a culpa, né? Dividir a culpa, dividir o peso, dividir as alegrias um do outro. E a gente viu o potencial de transformar, né, cara? Assim, a gente viu de fato, quando a gente via lá no interior do nosso estado, os aluninhos que chegavam de bicicleta, no 3º ano do workshop chegaram de carro zero. A gente não está falando sobre dinheiro, né? Está falando sobre dignidade. Né? Dignidade. E eu fui me apaixonando por esse processo, comecei a viajar bastante. Do ano passado para cá, como você disse, eu realmente dei muitos nãos, porque eu acredito na ideia do equilíbrio.
Eu não acredito na ideia de sucesso a qualquer custo. E eu acho também que a gente tem que dar uma noção pessoal de sucesso. Sim. Né? Como você também fala. E sucesso para mim não faria sentido dele ser na empresa, na carreira, enquanto, por exemplo, a família padece. E aí eu tive uma filha que está com 2 anos, eu queria curtir muito esse momento e realmente está acontecendo isso, está curtindo. Eu comecei a ser muito seletivo no que eu escolhia, nos projetos que eu estava presente, e até para poder realmente ensinar com o meu melhor. Porque eu acho que toda vez que a gente enche, lota a agenda assim, de uma maneira muito desequilibrada, seja de eventos, seja de palestras ou de qualquer outra área, a gente começa a fazer no automático. Isso não é bom. Não é bom para o cara que faz, não é bom para quem recebe aquele material enlatado. É legal que a gente realmente esteja de coração fazendo o que a gente faz e realmente feliz em fazer. Mas eu adoro esse universo, cara, adoro. Eu sempre me boto desafios novos e penso em ainda lançar muita coisa diferente nesse sentido do ensino. E se você não comprou o livro de Fugisse, onde é que ele encontra Fugisse? Cara, tem na editora Fotos, que é a editora que lançou o livro. Você pode adquirir diretamente comigo também, tá? Para receber ele autografado com a dedicatória. Se eu fosse você, eu adquiri direto do Fugisse. Porque tem a mão do Japa lá. Beleza. Beleza, meu livro artisticamente. Que foi maravilhoso escrever, cara, também. Foi uma jornada de muita introspecção. Eu tive que me trancar, me isolar da sociedade, da civilização. Me rodeei de livros, lia muito, escrevia muito, virava noites. E falei muito sobre o quanto a gente se coloca na fotografia, de onde é que vem essa criatividade, de onde é que vem a inspiração. Falei da parte técnica também, sobre luz, sobre composição, sobre direção. Mas é um livro muito voltado para quem realmente se coloca no seu trabalho, para quem coloca a alma no que faz e que quer entender um pouco melhor como isso acontece, por que acontece. Então a gente tem uma ajuda muito grande ali da psicologia para explicar os porquês da criatividade. Então é legal para quem quer entender melhor por que faz o que faz, por que faz como faz. Esse lance da psicologia está vindo à tona agora, né, assim, depois que nós tivemos experiências com Suzana Barberá, com Atla Lutz, que a gente descobriu essa parte da psicologia na fotografia que a gente nem sonhava que existia. Sim. Né? E isso está muito em evidência no seu livro. Isso é sensacional. Se você não sabia que existia isso, eu indico muito começar a estudar pelo livro do Japa, que já é uma excelente ferramenta. Japa, para finalizar, futuro. Já fiquei querendo mais do que isso. Não, a gente vai continuar no Outback. Eu sabia que depois que Jô Soares se aposentou, alguém ia tomar o lugar, não sabia que era você. Rapaz, estão me dizendo que eu estou mais perto de moto. Japa, e o futuro? Qual o caminho que você acha? Ou você não prefere, eu sei que você é um cara que traça metas, como o da premiação, que você nem participava ainda, mas já via os resultados dos concursos e poxa, um dia esse é o caminho que eu quero chegar a esse nível de perfeição e tal. Mas hoje, deixa a vida me levar, ou você tem outros projetos assim que você já... Cara, uma excelente pergunta. Eu entrei na casa dos 30, né? Eu tô com 31. Na casa dos 20 eu era muito mais sonhador. De planejar o futuro, sabe? Planejar o sucesso das metas. Principalmente depois da vinda de Liana, do nascimento da minha filha, eu me peguei muito mais apegado ao presente. Muito mais apegado ao hoje, ao agora. Às vezes eu estou no final de uma sessão fotográfica, eu me pego com saudade de casa. E eu acho que isso é muito valioso, sabe? Eu acho que a gente tem que curtir muito esse momento que nossos filhos acham a gente legais ainda. Né? Sim. Porque uma hora vai chegar a adolescência, aí os amigos vão ser legais. E
E eu não estou planejando muita coisa a longo prazo. Eu me pego hoje mais focado em cuidar do presente, muito preocupado com essa ideia do equilíbrio, que é muito difícil na nossa área. É verdade. Muito difícil, não é pouco não. Talvez o maior desafio que um fotógrafo tem é equilibrar todas essas coisas, vida pessoal, porque você é um ser humano, você tem necessidades, aí a sua esposa tem, seu filho tem, aí a empresa tem necessidades, né, seus pais, toda essa teia de coisas, equilibrar isso é muito difícil, né? Ali, a fotografia ela suga muito, se você deixar ela suga a sua vida inteira. E eu falo disso com pesar, que eu acompanhei nesses anos de carreira, uma década de carreira, alguns amigos, por exemplo, sacrificarem a família nesse jogo. Perderem a família, porque era tanto tempo e energia focado só na fotografia que esqueceram que havia o resto. E é realmente perigoso, sabe? Eu acho que é uma coisa que sempre vale a pena alertar de será que vale a pena, sabe? Até que ponto vale a pena isso? E a gente tem que botar freios em algumas coisas e equilibrar esse jogo sempre. O ser humano por si só ele é naturalmente ganancioso, né? Ele quer sempre ter mais e não só na fotografia, mas fotografia, medicina, quanto os médicos que a gente conhece, né? Que destruíram sua família porque dedicaram muito tempo ao trabalho. Profissionais liberais que se eu investir mais tempo, eu vou ganhar mais dinheiro. Exatamente. E aí, às vezes é melhor, né, se acostumar a trabalhar mais do que se acostumar a viver com menos. Esse aí é um tal perigo, um grande perigo, né? Eu sempre cito que eu fui muito burro quando eu estava começando a fotografar, porque em 3 anos eu era fotógrafo que tinha mais casamento e Natal, e eu achava que isso era bom. Sim. Eu estava sendo burro, porque eu podia ter ganho grana, né? E ter trabalhado tanto, né? Menos, né? Mas é muito difícil pensar isso com a idade que a gente começou. É porque você tá lá. Quando eu comecei, tu já tinha uns 5 anos de carreira, Sim. eu acho, né? Já estava bem no mercado. Então você deve ter começado ainda mais jovem que eu. E, cara, ele não tem cabeça para isso. Eu acho que a maturidade ela traz essa preocupação. E imagina só se a gente tivesse a nossa cabeça de hoje lá. Nem cabeça e nem mentor, né? Já hoje está muito mais fácil. Hoje, na nossa época, a gente não tinha uma entrevista dessa com um monstrinho da fotografia que está expondo a sua vida, que tem o acesso ao livro de Fugir, é um workshop. Né? É um workshop muito barato, um workshop que custa R$90. Um workshop que custa R$90. Né? De graça, ali, né? É muito barato, que ali tem muito mais, inclusive, do que o workshop de R$1.200. Ali tem, sabe, 4, 5 mil reais em workshop. Fácil. E tem gente que não compra, tem gente que não lê. Né? E eu vejo o cara compra e não lê. E tem o cara que reclama, né? Sim. Porque não quer investir. E hoje tem tanta ferramenta, mas é preguiçoso. Porque até a preguiça de ler. Porque se o livro fosse no YouTube, para ele dar o play, ele leria. Né? Mas como é para ler, já dá trabalho. Eu espero que eu vejo, cara, que a gente tem uma abundância de oferta de conteúdo, né? De ensino e tudo. Tanto quanto a gente tem uma oferta muito maior de trabalhos fotográficos do que quando a gente começou lá atrás. E isso leva a um grau de exigência maior do mercado. Tipo, as pessoas ficam mais exigentes, as noivas estão mais exigentes, os fotógrafos também. Eu acho que é importante esse processo. Eu acho que o filtro hoje, ele é diferente do início, da escassez de informação. Hoje a gente tem informação demais. Exato. O problema é como organizar isso. Porque muitas vezes o cara em casa, sozinho, com 30 abas abertas no YouTube, ele não sabe nem o que fazer com aquilo. Sabe? Ele não sabe por onde começar, o que realmente faz sentido, o que não faz. Filtrar, exato. Porque para nós hoje, por exemplo, que já temos experiência, é muito, pô, isso aqui é útil, isso aqui não. É tipo conhecimento que não vai realmente na prática do dia a dia agregar alguma coisa. Então, esse filtro, eu acho que hoje é o mais raro, é o caminho. Desenvolver os filtros certos. Pô, esse é o conhecimento que vai levar a um resultado de verdade.
e do que só fala bobagem. Já, obrigado Obrigado, meu velho. por essa entrevista, expor um pouquinho, abrir o seu coração e a sua vida aqui para vários fotógrafos do Brasil. Eu espero que, velho, você sabe, né? A gente é irmão gêmeo. Agora eu tô até usando óculos por causa de fugir. E a pulseira BF. A Best pulseira é friends, igual, o óculos não tá igual, mas eu vou comprar um modelo mais tarde. Parecido. Bicho, você sabe que eu amo você, você tá no meu coração. E eu queria que você fosse o primeiro, né, porque as pessoas precisam de enxergar isso Sim. mais cedo do que a gente chegou, né? Verdade. Então, grande abraço a todos. Um beijo do gordo. Beijo no coração. Valeu. Deus abençoe vocês.